Isabel, a gente tem um terceiro recorte para mostrar para vocês, justamente, está aí na tela, por que você acha que Bolsonaro participou da chamada de vídeo? E aí Bolsonaro queria provocar Alexandre de Moraes, essa era uma das perguntas e fez isso de propósito, 57% votaram a respeito disso, né? Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Alexandre de Moraes e errou, 30%. Não souberam, então não responderam, 13%. Aí a gente entra na dualidade que o próprio bolsonarismo se alimenta dela com o ministro Alexandre de Moraes. Essa pesquisa foi bem interessante, bem pontual, porque foi essa chamada de vídeo o grande elemento que fez com que a gente tivesse uma gradação maior daquelas primeiras cautelares que foram aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo começou com a instalação de uma tornozeleira eletrônica, mas ele ainda poderia sair durante o dia, durante os dias da semana. E aí, depois, diante dessa chamada de vídeo, naquele domingo, aquele final de semana de atos bolsonaristas, em que ele fez chamadas com parlamentares, com interlocutores e participou de alguma forma desses atos, ali o Supremo Tribunal Federal viu que ele estava infringindo as cautelares. Então, atribuiu a isso essa progressão para o passo seguinte, que foi a prisão domiciliar. Hoje é um dia importante nisso, porque a gente poderia avançar mais um passo. Estamos à espreita aí do que vai acontecer com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas esses dados, eles mostram ali que a percepção do eleitor é de que houve algo ali em que foi proposital, houve uma intenção de fazer isso. A outra pergunta, né, assim, aqueles que respondem o não, dizem o seguinte: 30% Bolsonaro não compreendeu as regras impostas. Mas dizem que ele errou. É uma parcela muito pequenininha que está tentando acreditar ali que houve alguma espécie de boa-fé, digamos assim. Não compreendemos o que era, que foi muito o que a defesa utilizou de argumento de que as coisas não estavam claras também. Mas é uma resposta curiosa. Olha, ele não entendeu, mas as pessoas sabem que ele errou. Curioso, né? Passeia no argumento da defesa. Exato. Né? Passeia no argumento da defesa que falava isso, mas as coisas não estavam tão claras assim. A gente precisava de mais explicações, né? A defesa tem atuado muito ali para tentar também mostrar um pouco um tom crítico em relação ao que o ministro Alexandre de Moraes vai construindo de narrativa. Essa é uma palavra importante, né, que vem para ficar, porque a gente tem narrativas que são construídas de todos os lados e a defesa se apega a isso, né, para dizer que faltou clareza, que a decisão do ministro, aquela primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes era muito subjetiva, então por isso ele não teria como saber até que ponto ele estaria ou não infringindo. Mas para 30%, o Bolsonaro não compreendeu as regras impostas. É curioso, né? Aliás, Isabel, qual que é o impacto dessas pesquisas para as estratégias futuras, né, desses políticos? A gente sabe muito bem que muita gente deve se perguntar: isso aí não vale de nada, foram poucas pessoas ouvidas, é um recorte mínimo. Mas a gente sabe muito bem que os marqueteiros e, sobretudo, toda a estratégia em volta dos políticos também ficam de olho nesses números. É claro, né, Renan? E assim, isso levanta muito a questão do isolamento de Jair Bolsonaro. Se esse isolamento está aumentando aos poucos, se ele tende a aumentar ainda mais quando a gente tiver o desfecho dessa ação penal agora em setembro no Supremo Tribunal Federal, e como que vai ser o fator comportamental do grupo político dele. E aí a gente tem duas divisões. A gente tem a divisão sobre o familismo, sobre o que a família Bolsonaro vai fazer, já que um dos filhos já é precificado que não volta ao Brasil, que seria Eduardo Bolsonaro, que teria pretensões de assumir esse espólio do pai. Fica no Brasil Flávio Bolsonaro como uma opção. Michele Bolsonaro aparece bem nas pesquisas, mais até do que os outros que carregam o sobrenome Bolsonaro. E aí, do outro lado, nessa coisa de divisão, a gente tem os governadores de direita, com Tarcísio Gomes de Freitas largando na frente e disputando um pouco desse espólio com os outros governadores que estão tentando nacionalizar seus nomes. Mesmo após tamanhas críticas vindas de Eduardo Bolsonaro com o pai, né?
Você viu que mesmo assim, Tarcísio deu sinalizações no final de semana que permanece um aliado fiel de Jair Bolsonaro. Quis ter essa imagem simbólica. Acho que a gente vai tratar disso aqui mais pela frente, né? Mas um spoiler já. Estavam todos na festa de peão de Barretos, né? Enfim, os governadores ali, candidatos à presidência da República, enfim, todos eles ali, de certa forma, saindo em defesa de Bolsonaro. Mas Tarcísio Gomes de Freitas, inclusive com o bonequinho dele, né? Foi o que levantou o bonequinho e falou sobre a importância que Jair Bolsonaro teve para ele. Então, neste momento, a sinalização é clara. Não estou abandonando aquele que foi meu padrinho na política, que é Jair Bolsonaro. Tarcísio, que era um servidor ali, atuou em diferentes governos e foi crescendo politicamente quando assume o Ministério da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, consegue se eleger governador de São Paulo, é um governador bem avaliado e agora está nessa berlinda sobre qual lado ele vai escolher dessa bifurcação que ele se encontra para decidir seu futuro em 2026. Se é o caminho presidencial, se vai ter apoio de Jair Bolsonaro, se Bolsonaro vai se apoiar no pilar do familismo ou se Tarcísio mantém o plano de tentar a reeleição, já que tem a reeleição dada como praticamente certa no cenário atual. A ver, Isabel Mega, a ver. Estamos de olho nos próximos capítulos. Aliás, a pesquisa Genial Quest foi feita entre os dias 13 e 17 de agosto, com 2.004 pessoas, todas elas maiores de 16 anos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos, e o nível de confiança é de 95%.